Mas a ordem das palestras não é exatamente a ordem que nós vimos no Evangelho ali, né? Na verdade, o capítulo 4, a qual ali se comenta a fala de Jesus, né? Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo, ele é anterior às bem-aventuranças, né? É ele que justifica as bem-aventuranças. Mas é interessante olhar pela estrutura do Evangelho dessa maneira também, porque as bem-aventuranças, nós vimos, não significam necessariamente uma vida feliz, é uma vida de aflições, de muito esforço no caminho do bem, no mundo onde o mal reina, né? Então, é algo que vem só depois, né? Você precisa nascer de novo para ver o reino de Deus. É lá que está a bem-aventurança. Mas a vida aqui então é só sofrimento? Não, depois do Evangelho lá vem o Cristo Consolador, que vai nos guiar aí, nos ajudar a passar por essas intempéries, né? Aqui, no capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, os trechos comentados seriam aqueles nos quais Jesus faz algumas menções à reencarnação, né? Como, por exemplo, o livro de Marcos, quando ele fala que João Batista era Elias, e outra menção que nos interessa mais, que é essa daqui, que é o encontro com Nicodemos, tá? Nicodemos, como bom fariseu, vai se encontrar com Jesus à noite, né? E ele reconhece que Jesus tem uma certa relação com Deus. E aí Jesus diz para ele: olha, quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. E a princípio essa expressão ela pode parecer assim, indicar a necessidade de um renascimento, mas um renascimento espiritual, né? O fim dessa vida, nascer para o mundo mais sutil, para o outro mundo, né? Mas na sequência, Jesus complementa ali, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que nasceu da carne é da carne, o que nasceu do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te haver dito, vós deveis nascer de novo. Você deve pensar que o Espírito, ele nunca vai nascer de novo, né? Por isso que Jesus não estava falando de uma vida espiritual. O que é que nasce de novo? É o corpo. O que nasce da água? A natureza, o corpo, né? Do que o Espírito nasce? Ninguém sabe, né? Jesus já afirmou isso aí, está aí na continuidade, né? E a reação que o Nicodemos tem a essas palavras de Jesus é, digamos assim, ingênua, né? Porque ele fala lá, ele entende que se trata da vida corpórea e fala: mas como pode um homem nascer sendo já velho? Poderá ele entrar novamente no seio da mãe e nascer? E Jesus aí esclarece que a origem do Espírito e as necessidades que essa origem produz são desconhecidas, né? E ele fala para o Nicodemos: és mestre de Israel e ignora essas coisas? Se não credes quando vos falo das coisas da terra, como crereis quando vos falar das coisas do céu? Jesus era bem conhecido porque ele não desmerecia ninguém, né? Ele não depreciava ninguém. Mas ele fala de uma maneira ali a questionar a autoridade de Nicodemos, né? Por que será que ele fala assim? Parece que não é exatamente para o Nicodemos que ele está falando, ele está falando isso para nós. Então, basicamente, olha, veja, eu tenho aqui um dos homens mais sábios da minha época, eu menciono a reencarnação para ele e olha como ele reage, né? Então, assim, Jesus deveria falar sobre reencarnação nas Sagradas Escrituras mesmo? Faria sentido naquela época? Nós devemos ensinar semiótica para uma criança que não sabe nem gramática ainda? Talvez não, né? E nós temos aqui então um motivo de não haver na Bíblia essas menções à reencarnação, tá? E vamos lembrar quando os discípulos, os apóstolos questionam Jesus: por que você só fala em parábolas, né? Jesus responde o que para eles? Porque a vós é dado ouvir sobre o reino dos céus, mas não conhecê-lo. Eu vou ficar falando sobre uma coisa que ninguém de vocês pode ter experiência. Que sentido vai fazer o meu discurso? Nenhum, né? Então, seria vão ele se dedicar naquela altura a um tema tão complexo quando a gente estava na infância da humanidade ainda, né?
Se a gente lembrar do livro Boa Nova, de Humberto de Campos, nós temos aí uma versão mais ampliada desse diálogo. Né? Vocês conhecem esse livro, né? Algumas coisas, alguns acontecimentos da vida de Jesus, eles têm mais acesso lá do que a gente. Nós temos só os registros históricos, e eles têm os registros acásticos, por assim dizer, né? Então eles conseguem ver essas coisas com mais detalhes. E Humberto de Campos menciona vários deles nesse livro. No caso do encontro com Nicodemos, ele nos coloca uma versão mais longa desse diálogo. Ele fala para a gente que ali 2 discípulos, André e Tiago, estavam presentes e acompanharam a conversa entre os dois, né? Só que eles também ficaram sem entender nada. Eles perguntaram para Jesus: você pode explicar melhor para a gente o que significa esse nascer de novo? Porque não faz sentido nascer de novo, né? Aí Jesus falou para eles o que já é bem conhecido para nós hoje, que o corpo é uma veste, que o homem é o dono dessa veste, e nós temos um longo caminho pela frente, trocando sempre dessas vestes para se aperfeiçoar, até a nossa própria luz gerar a perfeição necessária para alcançarmos o reino de Deus, né? E aí, os apóstolos ficam impressionados, os discípulos de Jesus, né? Falaram para ele: Jesus, por que você não fala isso amanhã na pregação? O mundo precisa saber disso. E aí ele responde isso aí para os seus discípulos. Ele fala: será que vocês não compreendem? Pois se um doutor da lei saiu daqui sem que eu lhe pudesse explicar toda a verdade, como quereis que proceda de modo contrário para com a compreensão simplista do espírito popular? Isso aqui é interessante, né? Alguém constrói uma casa iniciando pelo teto do trabalho? Ele complementa ali uma história que já nos é bem conhecida, né? Além disso, mandarei mais tarde o Consolador, a fim de esclarecer e dilatar os meus ensinos, né? É curioso que na ordem dos acontecimentos, então, na Terra, a gente vai vendo que tem um plano da espiritualidade superior que se realiza, né? Mas isso aqui já é um assunto bem conhecido de vocês, isso é um livro bem conhecido, essa passagem também, né? Então vamos deixar mais interessante, vamos deixar difícil, né? Agora vem a parte que o Anderson não queria, vou deixar complexo. Vou falar de maneira técnica, tá? Quem mandou? Eu sou um espírito buscando a liberdade, você vai querer restringir o meu comportamento? Já se viu? Não, ó. Onde que as reencarnações acontecem? Nesse universo, certo? Pelo menos no aspecto exterior desse universo, né? No mundo exterior. Então, isso significa que esse universo, ele é dessa maneira para que as reencarnações aconteçam aqui. Ele é feito para isso, certo? Todo o dinamismo do universo funciona em torno do que, se a gente parar para observar? Da renovação. Tudo morre, se transformando, né? Então, se as reencarnações acontecem aqui no universo, esse universo visível, ele é feito para elas. Se eu quero explicar as reencarnações, eu tenho que explicar porque esse mundo é dessa maneira. Vocês conseguem fazer isso? Não? Ainda bem que vocês vieram, então, né? A gente vai tentar entender isso. Não vou falar bobagem, que vocês já sabem, tá? Mas, novamente, conseguiria Jesus falar para as pessoas daquela época qual que é o objetivo da existência do universo? Ele tinha que ensinar eles a não roubar, sabe? A não apedrejar mulheres, né? Deixa eu falar de ontologia e metafísica para pessoas lá, naquela situação, na humanidade primitiva. Então, quando a gente compreende a dinâmica das reencarnações, nós vamos compreender também por que esse universo é dessa maneira. Porque ele é feito para as reencarnações acontecerem aqui, tá? Isso aí já era exposto lá no Livro dos Espíritos, né? Esse mundo aqui só faz sentido, ele só vai ser justo se a gente acrescentar o tema das reencarnações.
Então você faz o mal e morre e fica por isso mesmo. Né? O Emmanuel expressa muito bem isso aí, num trecho aqui, que ele menciona lá em Caminho, Verdade e Vida. Ele fala, ó, a providência, todavia, corrige amando, não encaminha os réus a prisões infectas e úmidas. Determina somente que os comparsas de dramas nefastos troquem a vestimenta carnal e voltem ao palco da atividade humana, de modo a se redimirem uns à frente dos outros. É assim que eu corrijo o mal no mundo. Simplesmente, sem punições, né? Mas assim, ó, tá, a gente vai entender porque o universo é assim, mas é difícil explicar esse mundo visível aqui, porque a origem dele está onde? No invisível, certo? É a espiritualidade que determina a materialidade, assim como são os seus pensamentos que determinam quem você é, tá? Por que você está com o cabelo solto e não amarrado hoje? Tem como adivinhar só olhando para você? Não, porque você quis, sua vontade na sua mente, que é invisível, não tem como. Certo? Por que esse mundo é assim, então? A espiritualidade, por exemplo, não tem como eu saber, né? Podemos tentar, porém, né? Então, ó, quando a gente vai buscar nesse mundo a origem do próprio mundo, nós encontramos o quê? Nada, né? Por isso que a ciência tem seus limites. E um propósito que não é encontrar a origem do mundo, né? É só saber como ele funciona, certo? Então, ó, se um dos homens, quer dizer, se nós vamos compreender esse mundo, nós temos que ver que ele tem limites. E esses limites exigem algo que não é material para ser ultrapassado, certo? Se meus pensamentos são invisíveis, deve haver uma parte desse mundo que é invisível, né? Mas afinal, então, vamos ficar aqui no que nós podemos constatar. Como que é esse universo? Ou melhor, o que é mais fácil para a gente ver? Como que é o nosso mundo, né? Nosso planeta, o que nós conhecemos por enquanto, habitado. Um dos primeiros ensinamentos que nós temos, que o próprio Evangelho fala, é o quê? É um mundo onde o mal reina. Isso aí, é importante a gente ressaltar que não é o mundo que é mal. São as pessoas que habitam esse mundo que ainda são más, tá? O que é nativo desse mundo, ou seja, a natureza, é algo totalmente o contrário a isso, né? E o que a natureza faz? Como que ela é? Ela faz milagres o tempo todo. Ela transforma em diamante o carvão. Tá? Do lodo ela faz nascer os lírios perfumados. Emmanuel já dizia pra gente isso, certo? Se a gente parar para pensar, na natureza tem uma perfeição, assim, inigualável. A natureza não produz lixo. Não tem nada que é inútil na natureza. Tudo existe para uma função. Nada é desperdiçado. E tudo existe para os outros. Pega uma árvore. Por que consiste a existência da árvore? Em pura doação. Ela produz, ela limpa o ar, ela produz fruto para os pássaros, sombra e ninho para os pássaros, para os humanos. Ela não faz nada para ela. Certo? Então por isso que a natureza, ela é a expressão visível do amor. Porque o amor, na verdade, é o quê? É sempre doação. Aquele que ama nunca pensa em si mesmo, sempre pensa no objeto do seu amor e seu amado, né? Ou seja, não existe egoísmo, tá? Então a natureza é a própria expressão do amor. Se ela é a expressão do amor visível, ela é também a expressão visível de Deus, certo? Até chegarem aí os homens, né? Porque o contraposto dessa natureza, os habitantes, que seriam aí os pedriscos de carvão tentando se tornar diamantes, né? Já não são tão perfeitos assim como as criações naturais, né? Emmanuel lembra a gente que esse é um mundo no qual o mal reina. Isso aí tem a seguinte implicação: se você busca o bem, se você trabalha para o bem nesse mundo, dificilmente você tem sucesso. O seu caminho é penoso, é trabalhoso e você encontra muita resistência a isso,
você encontra mais sofrimento do que alegria. Mas se você trabalha e busca o mal, seu sucesso é imediato. Felicidade vem facinho, né? Em cápsulas, em pílulas, é vendida em farmácias, a gente vê propagandas, né? Em outros elementos recreativos tóxicos, né? Ou fica assistindo comédia o dia inteiro, você fica feliz, tá? Então, quem busca fazer o mal, encontra um aliado a 10 metros. E o sucesso é quase certo, né? E realmente, não é fácil visualizar isso no dia a dia? Não parece que o mal sempre triunfa? Que a injustiça está por toda parte? Que os bons só sofrem? Só ligar o noticiário a qualquer momento, você vai constatar a real situação desse mundo, né? Mas não era para ser assim mesmo? Esse é o mundo do mal reino? É para a gente ficar surpreso? E outra, os injustos, os que vivem para o mal, eles podem até ser mais felizes, né? Um político corrupto é muito mais feliz que nós aqui. Desvia milhões e tira proveito disso, né? Mas a queda é sempre divertida. O final dela é que é triste. Né? Eles podem ser felizes, mas eles nunca serão bem-aventurados. O que significa bem-aventurança? Quem que é bem-aventurado? Aventurado é o adjetivo que vem de ventura. Ventura significa o quê? Destino. Então o bem-aventurado, ele não é feliz. Ele tem um bom destino, ele vai ter um destino feliz. Certo? Como é que é a vida dele, na verdade? Ele é aflito. Ele é misericordioso no mundo onde a maldade reina, onde a vingança reina. Ele é perseguido. Esse é o bem-aventurado. Tá? Então, nesse cenário, nesse mundo, o bom sempre morre primeiro. Não é? A gente pode pensar aí nos mártires. Os bons sempre são vítimas e não reagem. E assim a gente vê o mal sempre predominando e o bom desaparecendo, até porque o bom tem menos necessidade de ficar aqui. Ele tem menos a aprender. Certo? Mas olha, isso é bem trágico, não é? O bom morrer primeiro. Aliás, a nossa vida inteira é trágica, né? Porque você trabalha em tudo que você trabalha, para quê? Para tudo desaparecer. Você desaparece, o mundo desaparece. Mas se tenha feito o bem, você vai desaparecer. E o bem que você fez também vai desaparecer e o mal vai entrar no lugar. Né? Isso tem que se leva com você quando você assume a realidade do Espírito. Mas se você olhar só aqui, a gente constrói castelo de areia em tudo que a gente faz. E o vento leva tudo, o vento que é o Espírito, né? Então, se tudo passa, as coisas não têm valor. Por que eu vou tentar construir algo se nada é sólido nesse mundo? Para que eu vou trabalhar para o bem se vai acabar em nada? Nada não, né? Mas uma coisa diferente. Mas por mais que esse mundo seja trágico, ainda assim ele é bonito. Ainda assim ele tem beleza. Por quê? Porque ele foi uma criação divina. Então não tinha como ele ser diferente, né? Mas como que é possível ter beleza no que é trágico, no que é triste? Né? Agora o Anderson não vai ouvir essa parte, porque eu vou falar de literatura, porque um poeta que eu gosto muito, o Friedrich Hölderlin, quando ele estava escrevendo A Morte de Empédocles, ele escreveu um texto chamado, era uma tragédia, um livro dele, A Morte de Empédocles, Das Werden und Vergehen. A gente pode traduzir em português aí, para o devir na dissolução. Na qual ele vai tentar entender por que o trágico é bonito. Como que eu consigo tirar a beleza do trágico? Tanto que as tragédias gregas eram um sucesso de público, né? Se educava as pessoas através das tragédias. E lá, o Hölderlin,
ele nota que a única coisa real nesse mundo, a única coisa que realmente existe e vai existir para sempre, é a dissolução. Tudo passa. É a única verdade que nós conseguimos enunciar. Tudo passa. Porque como eu vou enunciar aí algo como verdadeiro, se eu já não sou o mesmo que eu era há segundos atrás, e o mundo também. Não é? Isso é um velho problema grego, né, que deu origem aí às teses do transformismo universal, ao relativismo radical, né, a tensão dos contrários, Heráclito e tudo mais. Né? Olha, o rio é sempre o mesmo? Ele nunca é nada, né, fixo. Assim também é o mundo, no transcorrer do tempo. Ele nunca é algo que permanece. Certo? Então, ó, com isso, é importante a gente notar que, nesse processo de transformação, é só aí que o possível se torna efetivo. Tá? No momento que a própria efetividade atual se dissolve. O que eu quero dizer com isso? Olha, você agora é uma pessoa encarnada numa determinada situação, né? Mas você tem uma infinidade de outras vidas possíveis. Mas nesse exato momento você é a que você é agora. Mas você vai sempre precisar das mesmas coisas? Você vai precisar sempre ser assim? Não. Você precisa que essa pessoa que você é se dissolva, se desfaça, para que você se torne outra pessoa. Certo? Mas não só você tem que se desfazer e se dissolver. O mundo inteiro precisa se dissolver, se fazer. Por exemplo, se você precisa aprender a ter paciência no trânsito, encarna em Jaú aqui, ó. Né? Eu sou um desses, tá? Se Jaú fosse uma cidade com um trânsito maravilhoso, onde que espíritos como eu iriam encarnar? Precisaria de outro lugar assim, né? Como Edson lembrou aí semanas atrás, se você precisa lembrar a aprender a obedecer semáforo, você não vai encarnar em Bocaina, né? Não dá certo, você precisa de um lugar que possua semáforos, certo? Então o mundo tem que aí se transformar para se adequar às necessidades de todos os seus habitantes. Por isso que é ao mesmo tempo coletivo e individual, nossa evolução, tá? Então o mundo que é o palco das encarnações, ele é esse laboratório, onde nós vamos experimentando em novas condições, estando nós mesmos em outras condições e o mundo em condições também diferentes, tá? E aí quando eu crio uma desunião, eu estou formando uma nova forma de união. Esse é o devido na dissolução, tá? Deu para entender, Anderson? Eu fui muito técnico. Não, tá simples. Tá simples, é assim, tá? É assim que tem que ser. É quando você vai fazer. É simples, Quer que desenho também? Não. Dessa vez eu trago imagens, sabe? Quando você vai fazer uma coisa, necessariamente você desfaz outra. Toda criação é destruição. Se esse mundo é um lugar que nós constantemente precisamos criar, nos transformar, eu tenho que destruir também. Tá? Por isso esse mundo sempre muda. Vocês conseguem entender agora por que esse mundo passa? Porque nada permanece? Por que o universo é assim, então? Compreensível? Não é tão difícil explicar isso, né? Os grandes artistas, eles já perceberam isso lá atrás, sabe? Leonardo da Vinci falava que tudo na natureza aspira, busca a própria morte. Tá? Ravesson, ele notava que nas coisas evanescentes, nas coisas que se desfazem, que desaparecem, parece ter uma beleza que é uma beleza suprema, uma graça suprema, né? A morte do herói, do mártir, né? Lindo, muito triste, mas é lindo, né? O sacrifício pelo bem, tem uma beleza que é extramundana. Por que isso aí?
Porque é quando o finito se perde no infinito. É quando o finito se sublima para o infinito. Por isso que é bonito, tá? Todo ser que está aqui nesse mundo parece ter consciência disso, parece saber que esse mundo é um lugar só de passagem. A gente observa isso já quando você olha para a planta e vê a solicitude que ela tem pelo grão dela. Ela vive para aquilo, para perpetuar a vida na própria terra, para que outros venham e tenham mais oportunidades. Ou seja, por isso essa dissolução do mundo é um ato de amor. É um processo através do qual o finito retorna ao infinito e o efêmero retorna ao eterno. Por isso que é bonito toda essa tragédia que a gente vê todo dia, né? Mas nem sempre dá para ver isso como bonito, né? Às vezes é muito chato. Mas olha, muito se fala na reencarnação como algo necessário para o aprendizado, certo? Todos nós já sabemos, né? Mas eu queria ressaltar um aspecto desse aprendizado, que é reencarnar para se reconhecer. Ou melhor, para se conhecer, né? Se nós já soubéssemos quem nós... Ou talvez sabemos quem nós somos, mas esquecemos. Não podemos falar sobre a origem do Espírito, né? O próprio Jesus, ele não falou para a gente que o Espírito, assim como o vento, não sabe de onde veio nem para onde vai? Ora, quem trabalha com jovens como eu, lida muito com isso, né? Tiago, Carol. Quantos dos nossos alunos sabem de onde veio e para onde vão? Se você não é uma pessoa que não sabe de onde você veio e para onde você vai, você se conhece? Você sabe quem você é, o que você veio fazer nesse mundo? Qual é essa função? O que se espera de você? Não, né? Mas nós já sabemos, o próprio Emmanuel ensina a gente como descobrir essas coisas. Mas e o espírito que não sabe para onde veio nem para onde vai? Como esse aí vai se conhecer? Na Terra é fácil, né? E agora, nos planos sutis, como que o espírito faz para se reconhecer? O espírito por si só não é uma pessoa simples. Vocês querem ver como a encarnação atual de vocês é importante? Pense assim, que cada dia que vocês vão dormir, vocês têm um sonho diferente. Vocês são uma pessoa diferente, um lugar diferente. Aí imagine um ano inteiro tendo um sonho diferente por dia. Qual importância vocês vão dar para um desses sonhos? Uma coisa que aconteceu lá, passou. Assim são nossas encarnações. De todas as vidas que nós já tivemos, tudo que você passou, eu sofri tanto, fui torturado. Quando você está com o espírito puro, você nem liga para isso, né? Nem quando você está encarnado, na verdade, você liga muito. Você olha para o seu corpo quando você tem um desprendimento, um desdobramento. Se olhar para o seu corpo, uma roupa que você usa todo dia, é a mesma coisa, tá? Porque você sabe que é muito mais do que aquilo, tá? Então, viver é necessariamente aprender. Mas tudo aquilo que precisa se ver, se reconhecer, precisa do que para saber o que é? Como que você sabe como que é a sua aparência? Só no espelho, certo? Então, para se reconhecer, tudo precisa de si uma imagem de si mesmo, que não é a própria pessoa, é só uma imagem diferente dela, certo? Então, tudo aquilo que existe para se conhecer melhor precisa desse algo que não é ela mesma, de se diferenciar de si, tá? Só que o espírito, ele traz uma potencialidade enorme, capaz de criar mundos, tá? Talvez não mundos materiais, mas o que é a literatura? O que o Tolkien criou? O mundo inteiro ele criou, não é? Filmes, séries, criam mundos alternativos que
Não existem na materialidade, mas existem no pensamento, tá? Então, assim, ó, o espírito, para se conhecer, para conhecer tudo que ele tem dentro dele mesmo, para revelar, colocar isso aí numa imagem exterior, ele vai precisar do que, então? De uma série de reencarnações na qual ele se reconhece. Isso sou eu, isso não sou eu, por aí vai, tá? E para se aperfeiçoar, ele tem que ter conhecimento, né? Conhecimento é poder, é a famosa frase lá do Francis Bacon. Ele só vai poder se aperfeiçoar, se melhorar, se transformar, se ele tiver conhecimento. Então ele precisa do quê? Das reencarnações, tá? Então é curioso que o espírito é uma coisa que tem uma potencialidade tão elevada que ele é desconhecido para ele mesmo. Então, assim, ele não se recorda da sua origem, né? Como ele se conhecer? Ele não sabe quem ele é. Ele chega no mundo e precisa se conhecer. Então, esse é a primeira tarefa que ele tem, tá? Ou pelo menos a matéria, a capacidade que ele tem de lidar com a matéria, para ele ainda é totalmente desconhecido, né? E não é a espiritualidade que dá sentido para a materialidade. Ele vai ter que aprender como que ele lida com a matéria. Certo? Então, assim, o espírito é como uma estrela que fermenta nela múltiplos mundos possíveis, né? Quando a unidade dela se desfaz, ela cria uma multiplicidade de mundos. Quando o espírito por si só sai da sua unidade, ele se divide em várias vidas possíveis, tá? É por isso que viver é essencialmente aprender. Então é necessário o maior número de experiências possíveis. O maior número não, né? É necessário o melhor aproveitamento de cada experiência possível para nós compreendermos aquilo que nós ainda não conhecemos, tá? Eu não posso compreender, eu não posso tentar me entender antes de eu saber que aquilo existia em mim. Aquilo tem que aparecer no mundo, certo? E como que aparece? Como que se revela? Na reencarnação, né? Então são os ciclos reencarnatórios que vão nos permitir essas oportunidades, né? Compreender as coisas em nós mesmos. E aliás, por isso que não faz sentido você ter medo da morte. O que você deve temer, afinal? Desperdiçar a sua vida. Porque aí o objetivo da sua própria encarnação se desfez, né? Então, se a gente parar para pensar, hoje em dia, a educação, ela é extremamente importante, até mais do que era antes, porque algumas coisas antes eram naturais, hoje não, né? Todo espírito ele traz consigo, ele já nasce com certas tendências aí que devem ser corrigidas, removidas. Mas os pais hoje em dia, eles têm essa preocupação grande? Ou eles mimam os filhos para ver a criança feliz e se achar um pai muito bom? Quem trabalha em escola lida com isso o tempo todo, né? O aluno não copiou a atividade, a culpa do professor não deu tempo. O aluno deu essa desculpa, é natural, ele vai fazer isso, ele vai mentir. Faz parte do desenvolvimento da criança. Tem que o pai sempre ser rígido e corrigir. Mas aí tem que fazer esforço. Você vai chorar, vai ficar bravo, né? Por isso que se fala tanto em regeneração, transição planetária. Vamos trabalhar numa escola para vocês verem aí quanto isso está acontecendo de verdade, tá? Quantos encarnados aqui estão trabalhando nisso, em melhorar as próximas gerações? Aliás, algumas semanas atrás, numa aula no 4º ano, eu estava falando com ele sobre a paideia, né? Paideia é a educação grega que ensinava para os cidadãos que todo mundo devia buscar sempre no que fez a excelência, certo? Não importa a sua função, você tem que fazer com excelência. Todo mundo na Grécia Antiga era um professor. Todo mundo deveria tentar ser alguém no qual os demais se espelhariam, né?
Aí uma aluninha falou assim, mas professor, se a paideia era tão boa assim, foi responsável pelo grande sucesso da civilização grega, por que a gente não aplica a paideia novamente? Aquela pergunta inocente e genial da criança, né? Falei, olha, tudo bem, né? A geração de vocês está preocupada em buscar excelência? Está tentando se desenvolver? Ou está preocupada com o que o youtuber fez lá, o influencer postou na internet e tudo mais? Aí, eu critiquei eles, né? Porque você tem que sempre fazer autocrítica, e eles ficaram revoltados, eles começaram a dizer que era tudo culpa dos adultos, eu me lembro, né? Não, mas se a gente se distrai com essas coisas, um aluno falou, é porque os adultos criaram essas coisas para distrair a gente. Eles que estão nos estragando. E começaram a falar tanto mal dos adultos, e não paravam mais. Eles querem ganhar dinheiro sobre a gente, eles querem manipular a nossa atenção, eles veem a gente só como algo para eles ganharem dinheiro. E olha, chegou uma hora que eu falei, tem que parar isso, né? Eu falei assim, tudo bem, falei para as criancinhas, né? Tudo bem, os adultos têm a parte de culpa deles, é verdade, eles não estão muito preocupados com o desenvolvimento de vocês, porém, eu não consigo mudar o outro. O outro é um universo à parte, né? Se ele está fazendo errado, eu não posso pegar o corpo dele emprestado e fazer o certo por ele. Você tem que olhar sempre para quem? Para mim, né? Aí eu falei para eles, vocês estão vivendo com excelência, vocês são os alunos agora. Vocês são os melhores alunos possíveis que vocês conseguiram ser? Aí já mudou totalmente, né? Aí uma menininha ali na minha frente, ela falou assim, é verdade isso aí, tio. Quando você aponta o dedo para alguém assim, tem 3 dedos apontando para você. Vê como é que é? Então, ó, a educação hoje em dia é preocupante, mas é uma tarefa a qual nós temos que nos empenhar para colocarmos a humanidade um dia no caminho do reino dos céus, né? E uma coisa que nós devemos evitar a todo custo é o quê? É desperdiçar essas chances que nós temos, né? Emmanuel falava pra gente, a vida, a dor será responsável pelo trabalho que os homens não aceitaram por amor, tá? Ou lá, no livro lá, Palavras de Vida Eterna, eu coloquei, ó, ele fala, ó, enquanto a criatura não adquire consciência da própria responsabilidade, ela movimenta-se no mundo a feição de semi-racional, amontoando problemas para a própria cabeça. Então, enquanto você não sabe de onde você veio, para onde você vai, você está criando cada vez mais problemas para você, né? Então, para finalizar, embora tudo isso que a gente comentou aqui, que a gente analisou, seja um processo de elevação, um declínio no devir, uma sublimação, um ato de quintessenciar o espírito, como quiserem, na verdade, é mais fácil ver o contrário disso. É mais fácil olhar para o mundo e só ver degradação, só ver decadência, tá? Reencarnar é uma experiência amarga. Ou se você está sendo muito feliz, aí já lembra que é o mal reina, né? Quem busca o mal que é mais contente, né? Aí, cada um com o seu caminho, né? Então, ó, você deixar o veículo físico, para quem fez bom uso dele, é um alívio, sabe? É como se acordar de um pesadelo. E jamais vai deixar de ser assim no estágio evolutivo que nós nos encontramos, não é? É difícil a gente ver Deus no mundo de uma reina. Muito pelo contrário, é muito mais fácil eu negar Deus. E aí eu nego a bondade, eu nego o amor, o mal vence, continua reinando, não é? E pensando nisso aí, eu me recordo de um livro do poeta, um escrito do René Char, quando ele comenta a poesia de Rimbaud, um texto belíssimo, né? Lá ele fala que, na poesia, nós habitamos apenas o lugar que nós deixamos. Nós criamos a obra nos separando dela e obtemos a duração destruindo o tempo.
Assim, tudo é obtido pela ruptura, pela separação e pela negação. Isso explica muita coisa, tá? Vamos pegar, por exemplo, o caso da criação de uma nova vida na Terra. Como que acontece? Inicialmente, o feto, ele é parte do corpo da mãe. Ele é o corpo da própria mãe, é uma extensão do corpo da mãe, não é? Uma vez ele formado, ele dela se separa, se torna algo novo. Como que nós criamos alguma coisa, então? Nos separando do que nós criamos. E as mães já ouviram várias vezes que a boa educação é aquela na qual você se torna inútil, né? Qual você educa para a criança não precisar de você e ser autônoma. Tem sempre essa ruptura, essa separação. É assim que eu trago algo de novo no mundo, me separando daquilo, né? O mesmo acontece na arte. O que é a obra que o artista produz? Primeiramente, está no pensamento dele a obra, que passa pelos braços, pelo pincel, no quadro, vira tudo a mesma coisa. Mas depois de finalizada a obra, dela ele se separa, se tornam coisas diferentes. E a obra do Leonardo da Vinci não é o Leonardo da Vinci. Eu posso ver um pouco dele ali, mas não conhecê-lo totalmente, embora a Mona Lisa estivesse na mente dele, inicialmente, tá? Então, assim, isso não ajuda a gente a compreender a relação entre Deus e o mundo? Por que é tão difícil ver Deus e compreender Deus? Algo para se pensar, né? Então, é algo que demanda muito esforço, muita experiência para conhecer tanto o mundo quanto eu mesmo. Eu preciso fazer o que, então? Consigo numa vida isso? Não. Eu preciso reencarnar e reencarnar. Só assim eu vou conhecer o reino de Deus, né? E para onde nós vamos nos dirigir para encontrarmos o reino de Deus? Onde fica o reino de Deus? Dentro de nós mesmos, né? É quando eu encontro o autor na obra e eu reúno aquilo que a consciência separou. Certo? Bom, é isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Agradeço muito a atenção e a presença de vocês, tá? A prece. Vamos agora concentrar nossa atenção apenas em nossos pensamentos. Vamos ver a realidade pensada como a única realidade. Agradecer aos bons espíritos que aqui prepararam o ambiente e que nos acompanharam. Os amigos, eis-me aqui, mais um dia restrito nas densas amarras desse mundo primário. Eu sei que as imperfeições desse lugar são um convite para o trabalho. Porém, é sempre penoso ver a inferioridade por toda parte. E o bem que permeia os ares em todos os lugares, é difícil vê-lo. Mas que venha o desânimo, que venham as dificuldades, pois nenhuma maravilha se constrói sem sofrimento. Sejam nossos dias felizes, sejam eles amargurados. De qualquer maneira, nós agradecemos aos bons espíritos e ao seu trabalho. Eu não sei se somos dignos do auxílio que recebemos, mas somos gratos e gostaríamos de retribuir. Por isso, ainda que nada nos reste além de lágrimas, elas são suas, e que elas sejam conduzidas para o grande oceano do Espírito Divino. Assim seja.